Os tratamentos com laminados cerâmicos e o tratamento protético, o que é que mudou ao longo dos anos? Essa é uma imagem de uma reabilitação oral com 10 anos de acompanhamento. Foi uma das primeiras reabilitações que eu fiz quando comecei a trabalhar. Então essa é uma reabilitação clássica, uma reabilitação que começou dessa forma. Você tem uma paciente que apresenta grandes desgastes nos dentes, uma condição bucal bem ruim inicialmente. E o primeiro aspecto que nós identificamos é o tamanho das coroas clínicas, né? Coroas clínicas com tamanho reduzido. Então nós já sabemos que para esse caso nós vamos precisar de um aumento de coroa clínica. Só precisamos saber de que forma nós vamos fazer isso, como nós vamos executar esse aumento na coroa clínica. Então nós vemos aqui a radiografia do caso, uma ausência nessa região, uma raiz residual ainda. E a análise facial, a análise do sorriso, vai nos mostrar algumas características importantes que nós vamos considerar no nosso planejamento, principalmente essa daqui. Nós temos aqui uma linha do sorriso, uma linha do lábio inferior, que faz uma curva ascendente, uma curva para cima em direção aos dentes posteriores. E essa curva não é acompanhada pelo formato, pela curvatura, pelo plano oclusal. Então nós temos aqui uma linha, um plano oclusal, que ele é invertido em relação à linha do lábio inferior. Ou seja, nós temos uma linha de sorriso invertida, o que dá um aspecto de envelhecimento ao sorriso do nosso paciente, com consequente exposição gengival, o que nos indica que muito provavelmente o aumento da coroa clínica para esse caso se dará através de uma cirurgia gengival para aumento de coroa clínica, além de, obviamente, também estudarmos a possibilidade de aumentarmos a dimensão vertical da paciente. Então, para esse caso, nós fizemos, o Dr. Paulo Fukashi, periodontista da equipe, realizou esse procedimento de aumento de coroa clínica com a remoção do excesso gengival e a execução de uma osteotomia para que possamos aumentar o tamanho da coroa clínica. Ao mesmo tempo, também o professor Rafael Vasconcelos fez também a instalação dos implantes nas áreas edêntulas. Vejam que já é um caso antigo, ainda usávamos os implantes de hexágono externo nessa época, não usamos mais. Pós-operatório, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, onde observamos a maturação do tecido gengival e a formação, a cicatrização do tecido gengival, acompanhando aquela anatomia determinada pela osteotomia. Ou seja, a gengiva normalmente copia o formato que você estabelece na estrutura óssea. Essa aqui é a situação no caso após 2 meses após a cirurgia gengival e a instalação das coroas provisórias aqui na arcada superior e depois a substituição gradualmente dessas coroas provisórias pelas coroas metalocerâmicas. Antigamente, já faz muito tempo que eu não faço esse tipo de reabilitação utilizando copings de metal. Nessa época utilizávamos os copings de metal, como vocês podem ver aqui, olha, munhões pilares de metal também sobre os implantes e copings de metal sobre os preparos. Vejam só aqui como os preparos antigamente nós precisávamos ser muito mais agressivos, precisávamos de grande quantidade de desgaste para que possamos trabalhar com as coroas metalocerâmicas com copings de metal, como nós podemos ver nessa imagem. Então eu tinha nessa fase a prova dos copings e depois a transferência dos copings com um material de moldagem, como vocês podem ver nessa imagem. Aqui a reabilitação protética finalizada no modelo, nós tínhamos uma espessura grande de cerâmica onde nós podíamos trabalhar, porque nós tínhamos a necessidade de uma grande espessura de cerâmica. Aqui as 3 situações, a situação inicial,
a situação após a instalação dos provisórios e aqui a situação após a finalização do caso. Uma fotografia oclusal inicial e uma fotografia oclusal final. E aqui nós vemos o acompanhamento ao longo do tempo dessa reabilitação oral clássica que nós fazíamos com as coroas totais, preparos convencionais e coroas metalocerâmicas. Nós vemos aqui o acompanhamento em 2007, quando ele foi finalizado, 2012 e 2017, certo? Essa é uma reabilitação clássica, como nós sempre fizemos. Por algum tempo nós substituímos esse coping de metal agora por um coping em zircônia, que nos possibilitava uma cerâmica um pouco mais estética também. Esse é um outro caso com acompanhamento de 10 anos também, de uma reabilitação com copings em zircônia. E nós temos aqui as características dessas duas coroas, né? Nós temos aqui as coroas com estrutura de zircônia e as coroas com copings de metal. Ou seja, a reabilitação clássica, como nós sempre fizemos, como eu aprendi a fazer na faculdade, nós tínhamos restaurações em duas camadas, onde o coping fornecia resistência à minha coroa e a cerâmica fornece a estética da coroa. Nós temos uma cerâmica de baixa resistência, essa cerâmica sobre o coping ela é uma cerâmica de baixa resistência quando comparadas às cerâmicas que nós temos atualmente, onde eu tinha um risco de fratura de cerâmica que girava em torno de 15%, ok? Portanto, essas eram as características das coroas convencionais como nós trabalhamos. As características, elas tinham algumas desvantagens, porque coroas com copings, eu tinha uma grande quantidade de camadas que eu precisava. Eu tinha uma camada de metal ou de zircônia, depois eu precisava aplicar uma camada de opaco para esconder esse metal e depois eu preciso de uma grande camada de cerâmica para esconder essa base. Em função disso, eu precisava de uma quantidade de desgaste muito maior. Para que você possa trabalhar com esse tipo de coroa, você precisa desgastar os dentes em uma quantidade muito grande. Isso é o que limitava a indicação de coroas totais. Nós podíamos indicar coroas totais somente quando eu tinha um dente já muito destruído. O que acontece hoje em dia, olha lá, nós temos também uma outra opção que nós tínhamos antes, quando você não tinha espaço oclusal, você eliminava a camada de cerâmica e você trabalhava só com o metal. Então você tinha restaurações metálicas, restaurações especialmente em ouro, que duram muito tempo. No entanto, para o meu paciente agora, dificilmente o meu paciente vai aceitar esse tipo de tratamento. Aqui no Brasil, nenhum paciente mais aceita um tratamento com metal na boca. Eles acham muito feio, eles querem um material mais estético. Agora, como nós trabalhamos atualmente, nós trabalhamos com as reabilitações totalmente monolíticas, que eu considero como uma evolução dessas próteses clássicas que nós sempre fizemos. Como é que funcionam as reabilitações monolíticas? As reabilitações monolíticas, como vocês podem ver um exemplo, esse é um exemplo do IMEXpress ou o IMEXCAD, são reabilitações feitas com esses materiais, normalmente o de silicato de lítio. Ou seja, você pode fazer fragmentos, lentes, coroas, vonlays, inlays, onlays, todas elas com o mesmo material, sem que você precise de um coping para conferir a resistência para esse material. Então as monolíticas, as próteses monolíticas, possuem uma série de vantagens. São restaurações feitas todas em um único material. Elas não dependem, não precisam de uma cerâmica de cobertura e eliminam o problema do chipping, aquele problema onde a sua cerâmica pode fraturar. Outra característica importante, olha lá, você reduz a espessura do material.
As próteses monolíticas trabalham em espessuras muito finas. Vejam só esse exemplo aqui desse laminado, ele fraturou quando eu fui fazer a prova, mas observem a espessura do material, como agora nós conseguimos trabalhar com espessuras muito pequenas. Em função disso, por conta disso, nós podemos ter preparos muito mais conservadores. E nós temos melhores propriedades mecânicas e estéticas, porque eu tenho adesão ao esmalte do meu substrato. E nós vamos entender o porquê a adesão é tão importante para que eu possa ter um resultado mecânico melhor ao final da minha restauração. Vejam aqui, essa é uma situação que ilustra muito bem a capacidade que as cerâmicas monolíticas apresentam. Elas têm uma melhor adaptação, elas possibilitam uma cimentação resinosa, o que possibilita o vedamento das margens dessa restauração. Vejam, esse aqui é um caso, olha, quando nós fomos instalar um implante aqui na região posterior, você abre o retalho e você observa, olha, é impossível que você identifique a emenda, a junção entre o dente natural e os laminados cerâmicos. Esse é um caso já tratado com laminados cerâmicos e aqui você consegue observar a interface entre o dente e a cerâmica praticamente invisível, onde você não identifica nenhum tipo de degrau ou sobrecontorno nessas próteses. Então nós temos cerâmicas muito mais compatíveis com a estrutura do dente. Alguns exemplos de cerâmicas monolíticas, nós temos o de silicato de lítio, as cerâmicas à base de fluorapatita, as cerâmicas feldspáticas, a zircônia e o silicato de lítio com zircônia. Vamos falar de cada um deles durante o curso também. Vejam só esse caso aqui, nós temos o acompanhamento, olha, 7 anos de acompanhamento desse caso. Um paciente com uma mordida extremamente forte, um paciente que tem o bruxismo, mas que ainda assim nós conseguimos manter uma reabilitação saudável nos aspectos mecânicos, funcionais e estéticos, através de uma cerâmica monolítica que foi utilizada para todos os dentes nesse caso. Olha aqui mais uma vez a situação inicial, clinicamente, radiograficamente, e a situação após 7 anos de acompanhamento. Realmente um resultado muito bom, fantástico, de durabilidade a longo prazo, o que é muito importante, o que todos nós buscamos para os nossos pacientes.